Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula, continuando aí a instalação, né? Quando vocês pegarem, acompanhar lá o processo de instalação, quando ele der a opção Finish, clica e ele vai começar a fazer o download dos componentes. Se ele der um problema durante a instalação do componente, ele falar, não conseguiu instalar a API 23, tentar novamente, marque que a segunda vez ele passa, ok? Aí ele vai terminar o download e vai entrar aqui nessa janela. Cliquei no botão Finish. Essa é a tela de boas-vindas aqui do Android. O que é que eu posso fazer aqui? Começar um novo projeto, posso abrir um projeto existente, baixar um projeto a partir de uma ferramenta de versionamento, importar um projeto do Eclipse, eu posso importar exemplos do Android aqui para abrir, brincar, ver como é que eles funcionam, vou fazer uma configuração. Neste caso, eu vou criar um projeto novo, vou iniciar uma nova aplicação. Nome da aplicação, My Application, e aqui a namespace onde essa aplicação vai ficar disponível. Aqui é o diretório, onde ele vai colocar o projeto, e aqui é o diretório da aplicação. Ele chamou de aplicação 2 porque eu já tenho uma aplicação 1 aqui instalada. Vou dar um Next. Ele vai perguntar para mim qual é a versão do Android que você quer utilizar. Nós não vamos fazer nada para relógio, para TV, para óculos. Vamos simplesmente fazer aplicações tablet e celular. Então é a primeira opção que eu vou marcar. Existem duas formas de você controlar a versão do Android. Eu tenho essa numeração aqui, que ela vai da 1 até a 23, Android 1.0, Android 1.1, e a versão 23, que é a Marshmallow, que eles realmente dá um problema na instalação, mas você pede para ele retentar, ele passa. Esse carinha aqui, é o Android 6.0. Tá? Então, se eu utilizar um projeto com a versão 1.0 e eu seguir, eu não vou ter muita opção de template com relação às funcionalidades que eu vou conseguir usar, porque a minha API é bem limitada. Agora, se eu utilizar em contrapartida, eu vou poder fazer um sistema que vai rodar em qualquer aparelho. Agora, se eu faço um software que ele vai usar a versão 3.0, essa aqui, ó, Honeycomb, se eu utilizo essa versão, significa que ele não é compatível com aquelas versões anteriores. Essa aqui é a mínima SDK que eu estou utilizando. A versão 11 é a minha versão mínima. Então, se o cara tiver a versão 10, nem vai aparecer lá na loja para ele esse aplicativo, tá? Então, aqui é o label da versão, um alias, um nome da versão, e aqui é o número da versão para você dizer assim, qual é o mínimo, versão mínima para rodar o teu projeto. Aqui eu tenho um template em branco e aqui um template já usando Material Design e esses efeitos 3D aqui desses botões. Vamos utilizar esse aqui que é mais bonitinho, tá? Eu consigo colocar empty e criar todos esses layouts aqui, janela de login, Google Maps, depois, não tem nenhum problema. Vou marcar esse daqui, vou dar um next. Aqui é o nome da minha janela principal. O arquivo de XML associado a essa janela. Isso aqui é uma novidade do Android, usar fragmentos, ou seja, eu posso criar duas janelas, uma janela de produto, uma janela de cliente. Aí eu tenho a janela de pedido. Aí a janela de pedido eu tenho o cliente e o produto. Quando eu estiver dentro de uma aplicação mobile, eu posso dizer o seguinte, devido às dimensões da minha janela, no mobile eu vou ter duas janelas separadas. Uma quando eu estiver falando de pedido, os dados do cliente, depois os dados do produto. Então, eu crio um fragmento para o cliente, crio um fragmento para o produto. É como se fosse um panel, fragmento. E eu consigo abrir ele dentro de qualquer janela. Quando eu estiver dentro de um tablet, eu vou falar, não, eu quero uma janela só. Na lateral esquerda eu vou ter os dados do cliente, na lateral direita os dados do produto. Nesse caso, eu vou chamar os mesmos fragmentos dentro de uma única janela. Então, essa novidade de você fragmentar a aplicação é bom porque você reutiliza e você consegue utilizar como se fosse user controls dentro de aplicações .NET ou plugins, por assim dizer, lá em aplicações web, tá? Pedaços de código que você reaproveita dentro de um design.
o título da janela, janela principal, e o nome do XML associado ao arquivo de menu. Vou finalizar a instalação. Ele vai fazer o setup do ambiente, eu não vou usar para nada, eu vou até sair depois que ele terminar isso, porque eu tenho que começar a instalação do Genymotion. Então ele está criando aí o meu projeto Android. Nessa aula eu não vou ainda falar sobre rodar, setar o projeto. Aqui a gente está criando um projeto dentro do Android Studio, mas ainda não está executando ele, porque não dá para executar isso aqui dentro de uma VM com 3 GB com esse emulador que eu tenho aqui, que é o AVD. Então a gente tem que instalar primeiro o Genymotion. O que eu vou fazer? Eu já vou copiando aqui da pasta Downloads o Genymotion aqui para a pasta de instalação. Então eu tenho uma pasta C, instaladores, e eu vou copiar para cá o meu Genymotion, onde eu fiz o download desse cara, o VirtualBox, exatamente lá naquele site, no primeiro vídeo desse treinamento. Beleza? O Android está aqui, rodando. E aqui eu tenho a minha perspectiva de visualização. Deixa eu fechar esse cara. Quem está acostumado lá com Eclipse, eu tenho um projeto, eu tenho os arquivos externos que eu faço referência. Posso ter uma visão de projeto, ou eu posso ter uma visão aqui no Android. Estou habituado a utilizar esse cara, eu tenho os meus scripts de compilação e aqui eu tenho o meu projeto. Aqui eu tenho os meus arquivos de layout do projeto, o menu, a tela principal. Aqui é o arquivo como fosse o meu web config, essa pasta manifesta, e o Java fica o meu código fonte, ok? Aqui dentro dessa IDE, se a gente observar, ele ainda está carregando, está executando alguma coisa. Dentro dessa IDE, aqui ó, executando tarefa. Beleza. Abriu aqui ó, os layouts das minhas janelas, os meus XMLs de menu, as minhas imagens. Esse cara aqui é novo, esse Meetmap. Eu não preciso mais ter imagens com dimensões separadas aqui dentro. O nome separados, por exemplo, imagem com underline small, imagem com underline large, para ter as diferentes resoluções. Agora eu jogo aqui dentro com esses carinhas aqui, ó, HDPI, MDPI, que são as resoluções. Vamos falar isso mais na frente. Aqui a minha pasta com os meus arquivos, com as minhas strings. Por exemplo, os meus arquivos CSS, estilos ficam aqui dentro. Todas as minhas constantes strings ficam aqui para a questão de internacionalização da aplicação. As dimensões, eu não coloco nada fixo do tipo 30 pixels. Eu vou criar uma constante e setar, porque eu vou ter 30 pixels no tablet, não vai ser 30, vai ser 300, e dentro de um aplicativo celular pode ser realmente 30. Então, ao invés de deixar hard-coded, a gente vai deixar esse cara dentro desse arquivo de dimensões. Então, isso aqui é uma visão do meu projeto. Eu não tenho aqui o Genymotion. Olha o que eu tenho aqui em cima. O AVD. E eu tenho também o SDK Manager. Ok? Vou fechar isso aqui. E vamos rodar aqui o Genymotion. Essa instalação também é bem simples. Ele pergunta onde eu vou instalar. Eu vou criar uma pasta aqui para o Genymotion. Manter padrão, tudo dentro dessa pasta raiz, né, install. Bem simples. Depois ele vai fazer a instalação do VirtualBox.
Como havia mencionado, o Genymotion ele precisa da Virtual Machine e do VirtualBox para rodar o mini sistema operacional dele, que é cada um dos devices que a gente utiliza. Começa agora a instalação do VirtualBox. Eu vou criar uma pasta aqui para ele também. Genymotion está aqui. As VMs estão aqui. A gente não vai criar nada assim manual. Beleza. Está feita a instalação. Vou rodar aqui o Genymotion. Ele vai pedir as credenciais, login e senha para que você possa já pergunto se você não tem nenhum dispositivo ainda, se você quer adicionar, vou dizer que sim. Pede para você se logar, você põe seu usuário e a senha que você cadastrou lá da sua conta, né? E aqui ele pergunta qual é o aparelho que você quer. Next. Então isso aqui realmente é muito fácil, muito legal de trabalhar. Um Galaxy S5, S6, já tem aqui. Então ele vai instalar aí o novo dispositivo. E enquanto isso, eu posso rodar lá o meu Android Studio. E agora vamos fazer a configuração do plugin do Genymotion dentro do Android Studio, enquanto ele faz o download. Tá? Bem, agora no próximo vídeo a gente realmente vai criar um projeto e rodar dentro do emulador. O Genymotion ainda não apareceu aqui como plugin. Quem eu tenho aqui? O AVD e tal. Então, para eu reconhecer esse cara, eu vou vir aqui em Arquivo, Settings, nós vamos aqui em Plugins. Ele não aparece aqui na lista, Genymotion, então eu vou pegar esse plugin da web. Tá aqui ele, aí eu mando instalar. Ele pede para você reiniciar o Android Studio, né? Aqui nós temos o nosso device pronto, né, para trabalhar. Posso excluir.
mudar algum parâmetro aqui ou adicionar uma nova VM aqui, um novo dispositivo, tá? Posso adicionando vários dispositivos e abrindo de acordo com a quantidade de memória que eu tenho na minha máquina. Beleza, vou fechar esse cara aqui, não preciso mais dele. Agora aqui dentro ó, apareceu esse vermelhinho aqui. Olha esse cara. Tá carregando ainda. Aqui no rodapé a gente vê que ele está executando alguma tarefa, indexando. Genymotion Device Manager. Bem, agora esperar um pouco, mas a instalação foi feita. No próximo vídeo, nós vamos agora rodar essa aplicação dentro do Genymotion. Espero que vocês tenham gostado, entendido o setup e até a próxima videoaula.